Vamos conversar um pouquinho sobre salvação. Afinal, veja bem, o Salvador veio ao mundo, ensinou sua palavra, deu a sua vida na cruz do Calvário, fez isso pelos seus pecados e disse várias vezes: quem crê em mim tem a vida eterna. Preste bem atenção àqueles que estão pregando a respeito de salvação para você. Veja se ele tem a certeza da sua salvação. Porque se ele não tem certeza da sua própria salvação, como ele vai lhe ensinar o caminho? Filipe fez algumas perguntas ao Senhor. Uma delas ele disse: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus respondeu: Filipe, ainda não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Outra pergunta que ele respondeu foi quando os discípulos disseram: Senhor, como saber o caminho? E ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, estes pregadores que estão falando com você a respeito de salvação, eles sabem o caminho? Ou eles estão dizendo a você que para entrar no céu é preciso ser firme e fiel? Eu pergunto a você: tem alguém fiel? A estes pregadores, você deve perguntar: e você é fiel? Você vai ver que ele não tem coragem de dizer que ele é fiel. Ele vai responder a você: ah, irmão, ah, irmã, só pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele sabe muito bem que ele não é fiel. Então não tenha ilusões. O seu ancião não é fiel. Seu cooperador não é fiel. O seu diácono não é fiel. E você também não é fiel. E você sabe muito bem disso. Por quê? Porque é da natureza humana o pecado. Veja, eu não estou dizendo que você deve então sair por aí pecando e que não há uma responsabilidade a respeito do pecado. Entendeu? Mas a salvação das nossas almas não é por meio de boas obras. A salvação das nossas almas é pela fé. A fé na aceitação daquilo que Deus nos oferece pela sua graça. Então, quando nós confiamos nessa oferta de Deus, somos salvos. Por isso o Senhor Jesus disse: na verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu pergunto a você agora: você crê em Jesus? Então você tem o quê? Ele disse lá no Evangelho: quem crê em mim tem a vida eterna. Se você crê em Jesus, conclusão lógica, você tem a vida eterna. Ele tem autoridade para dizer isso? Claro que tem. É o próprio Deus encarnado que foi à cruz
e substituiu você na cruz do Calvário. Por isso ele pode dizer a você: se você crê em mim, você tem a vida eterna. Examine o Evangelho de João. Veja o verbo ter e o verbo ser. Eles estão flexionados no presente do indicativo. Os verbos conjugados no presente do indicativo, nós temos que entender que é uma coisa que ocorre no ato e que permanece com a pessoa. O que o Senhor está dizendo no Evangelho de João, que salvação é aqui e agora. Ou você tem, ou você não tem. E essa certeza você sabe no seu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus confirma isso dentro do seu coração. Se você olhar lá na carta do apóstolo João, a primeira carta, capítulo 5, versículo 10, diz assim: que quem crê no Filho tem em si mesmo, dentro do seu coração, um testemunho. Quem não crê, não tem no coração o seu testemunho. Aí depois o apóstolo escreve perguntando: que testemunho é esse? O testemunho da vida eterna. Se de fato você acredita nas palavras do Senhor Jesus, ele está falando lá: e eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão eternamente, da minha mão ninguém pode arrebatar. Então, se você crê realmente no Senhor Jesus, as palavras dele são suficientes para você louvar, glorificar a Deus com a certeza da salvação no coração. Agora, se você não crê realmente nas palavras do Senhor Jesus, o que é que você vai sentir no seu coração? Você vai sentir no seu coração uma expectativa de juízo vindouro. Uma expectativa de que você vai dar contas a Deus das obras que você praticou aqui na terra. E aí, minha filha, aí, meu filho, sem chance, viu? Porque ninguém é fiel. Olha, nós pecamos por pensamentos. A nossa cabeça é uma fábrica de pensamentos. Nós produzimos todo momento incontáveis pensamentos. E nem todos eles são bons pensamentos. Nós pecamos por palavras. E nós pecamos por obras. Se você quer saber, a Bíblia diz que nós pecamos até por omissão, né? Vocês gostam muito do livro de Tiago, né? Ele fala lá: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então veja, acredite que aquele sangue derramado na cruz do Calvário é o preço do seu pecado. Aqueles que já aconteceram na sua vida, os que estão acontecendo agora e os que você vai cometer ainda para o futuro. Você tem apenas que aceitar estas verdades de Deus, aceitar que Ele veio à cruz para prover a sua salvação. Ele é a propiciação pelos seus pecados. Lá em João, na primeira carta, capítulo 2, versículo 1, diz assim, que ele, Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. O que é essa propiciação? A palavra propiciação significa oferta. Em vez de você querer ofertar a Deus a sua firmeza e a sua fidelidade, ofereça a Deus o sacrifício do Filho dele.
Diga para ele: Senhor, eu não tenho nada para apresentar diante de ti, sou um miserável pecador errante na tua presença, mas olha, o teu filho, ele padeceu na cruz pelos meus pecados. É desse jeito que a certeza da salvação vem para dentro do nosso coração. Viu? Deus abençoe.